Exercício número 1. Nas situações representadas nas figuras seguintes, as partículas realizam colisões unidimensionais. Os módulos de suas velocidades escalares estão indicados. Determine em cada caso o coeficiente de restituição da colisão, dizendo ainda se a interação ocorrida foi elástica, totalmente inelástica ou parcialmente inelástica. Aqui, galera, nós temos que olhar letra por letra, tá? E classificar de acordo com as equações, com a equação, né, do coeficiente de restituição. Então nós temos isso aqui, ó. Letra A. Os vagões se aproximam, olha só, com uma certa velocidade relativa de aproximação, colidem e depois se afastam com uma velocidade relativa de afastamento. A velocidade relativa de afastamento em módulo, ela pode ser calculada como 12 menos 7, que dá 5. Por que 12 menos 7? Porque nós notamos pela figura que após a colisão, os vagões se afastam um do outro 5 metros por segundo. 12 menos 7, 5. Velocidade relativa de afastamento. Inicialmente, eles se aproximavam 20 metros por segundo, né? 15 mais 5. Por que 15 mais 5? O vagão A e o vagão B, em conjunto, se aproximavam 20 metros por segundo. Então, na verdade, é só você dividir 5 por 20 e achar 0,25. É uma colisão parcialmente elástica. Lembre-se que a colisão parcialmente elástica ela tem um coeficiente de restituição entre 0 e 1. Não pode ser as extremidades, né? Um número entre 0 e 1, tirando 0 e tirando 1. Pessoal, letra B. Olha só. Velocidade relativa de aproximação, 50. 30 mais 20. Velocidade relativa de afastamento, 0. Que eles colidiram e ficaram em repouso. Então você tem 0 sobre 50, ou 30 mais 20, dá E igual a 0. Coeficiente de restituição igual a 0 é uma colisão totalmente inelástica. Bateu e ficou junto. Colisão inelástica. Na verdade, só de bater o olho aqui, se não fosse uma questão assim discursiva, você já marcaria uma colisão inelástica. Bateu, ficou junto, colisão inelástica. Agora observe bem a letra C. A letra C ela é muito comum na experiência chamada pêndulo de Newton. Você deixa uma bolinha bater na outra e elas trocam velocidades se as massas forem iguais. Então esse aqui, se as massas forem iguais, é o exemplo mais clássico de colisão totalmente elástica. Então vamos avaliar aqui. A 10 metros por segundo colidiu com B. O A parou, dado do exercício, o B saiu na mesma velocidade. Isso aqui é um pêndulo de Newton, uma colisão elástica, troca de velocidades. Isso ocorre quando as massas são iguais. Então, velocidade relativa de afastamento, 10 menos 0, que é igual a 10. Velocidade relativa de aproximação, 10. 10 sobre 10, 1. Colisão perfeitamente elástica, ou apenas elástica, tanto faz. Letra D. A situação antes era essa e após a colisão ou depois da colisão é a seguinte aqui. Velocidade relativa de afastamento. 4 mais 2. Esse conjunto aqui se afasta 6 metros a cada segundo. Então, A e B se afastam nessa situação aqui 6 metros por segundo. A velocidade relativa de afastamento ela é calculada levando em conta módulo. Sabe, pessoal, módulo da velocidade relativa de afastamento. Você tem uma tendência, todo mundo tem, a subtrair uma da outra, né? Porque sentidos opostos e tudo mais, não. Você não pode pensar assim. Para calcular a velocidade relativa, você tem que pensar em termos de distância. O quanto um móvel se distancia do outro. Ou melhor, você pode imaginar um parado e o outro andando com a velocidade relativa. Então, por exemplo, o B anda para a direita a 4 metros por segundo. E o A anda para a esquerda 2 metros por segundo. Isso é equivalente ao A parado e o B andando a 6 metros por segundo. Então, a velocidade relativa de afastamento é 6, que é após a colisão. Velocidade relativa de aproximação, que é antes da colisão, 10. Mesma coisa, ó, 7 mais 3, 10. Esse móvel se aproxima do outro, 7. O B se aproxima do A, 3. Então, simultaneamente, o conjunto se aproxima 10 metros a cada segundo. Ou ainda, se você imaginasse o A parado, o B estaria chegando até ele a 10 metros por segundo. Fazendo essa conta, tem 6 sobre 10, 0,6,
é uma colisão parcialmente elástica. Projétil e bloco. Projétil fica engastado no bloco, os dois unidos. A velocidade relativa de afastamento é zero. A velocidade relativa não é a velocidade com que o conjunto desloca para um observador tipo nós. Nós estamos olhando o conjunto se deslocando a 10 metros por segundo. Porém, a bala engastada no bloco, ela não se desloca em relação ao bloco. Então a velocidade relativa dos dois é zero. E zero dividido por qualquer valor, que até de curiosidade o valor inicial aqui era 400, zero dividido por 400 dá zero. É uma colisão totalmente inelástica. Número 2. Um trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1 de massa 150 gramas passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos, distribuídos ao longo do trilho, determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... Pessoal, esse aqui é um exercício clássico de colisões. O que acontece aqui? Esse é um experimento onde você empurra um carrinho e ele colide com o outro e os dois passam a formar um conjunto e se deslocam unidos. É uma colisão perfeitamente inelástica ou apenas inelástica, tanto faz falar perfeitamente ou só inelástica, tá? Para você começar a entender essa colisão, é importante definir, através da análise desse quadro, qual é a velocidade do carrinho 1, a velocidade antes da colisão, né? Porque esse carrinho 1 ele tem uma certa velocidade que depois vai empurrar o carrinho 2. Então, para calcular essa velocidade, nós temos que levar em conta essas posições aqui, definidas pelos sensores, tá? Entenda bem, o carrinho estava no instante 0 na posição 15. Logo depois, no instante 1 segundo, na posição 30. Então, olhando isso, nós percebemos que ele deslocou 15 centímetros em 1 segundo. A velocidade dele foi 15 centímetros por segundo. Fazendo a conta é ΔS sobre ΔT, ΔS1 sobre ΔT1. Então você pode pegar, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, 30 menos 15, dividido por 1 menos 0, dá 15 centímetros por segundo. Depois que ele colide com o carrinho 2, os dois andam unidos. E durante esse deslocamento, a velocidade é outra. Você pode olhar aqui, ó, nessa tabela, que, por exemplo, nesses dois últimos valores aqui, o intervalo entre 75,90 e 8,11, você pode calcular a velocidade do conjunto. Olha só, a velocidade do conjunto é o ΔS do conjunto dividido pelo ΔT do conjunto. 90 menos 75 dividido por 11 menos 8 dá 5 centímetros por segundo. Perceba o seguinte, inicialmente o carrinho 1 tinha 15 centímetros por segundo de velocidade. Quando ele colidiu com o carrinho 2, a massa desse conjunto ficou uma massa grande e automaticamente aumentando a massa, a velocidade diminui. Então o conjunto formado pelos dois carrinhos tem uma velocidade de 5 centímetros por segundo após a colisão. Mas não foi isso que o exercício pediu. Ele pediu o seguinte, calcule a massa do carrinho 2. Existe uma equação que relaciona massa e velocidade, equação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é QMV, Q igual a massa vezes velocidade, Q de quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. E pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, nós podemos definir o seguinte, a quantidade de movimento final após a colisão do conjunto, né, é igual à quantidade de movimento inicial, antes da colisão. E no final, o conjunto é formado por dois carrinhos, e aí a massa do conjunto é M1 mais M2, vezes a velocidade final, que eu já calculei, que dá 5. Antes da colisão,
o conjunto todo não estava se movimentando. Era só uma parte do conjunto. Era só o carrinho 1. Então eu posso fazer a quantidade de movimento apenas do carrinho 1, que é M1V1. Então olha só, eu tenho essa equação aqui com velocidade final e é o que eu vou calcular agora. M1 mais M2 vezes velocidade final igual a M1V1. Resolvendo isso, eu acho a massa do carrinho 2, a massa M2, igual a 300 gramas, que é a letra C. Número 3. Um vagão de 10 toneladas está em repouso quando é abauroado por outro de 15 toneladas a 10 metros por segundo. Qual é a velocidade dos vagões imediatamente após a colisão, sabendo que permanecem engatados? Inicialmente, sem fazer conta, eu já posso afirmar para vocês, será menor do que 10. Por quê? Porque você tinha um vagão de 15 toneladas a 10 metros por segundo. Ele vai engatar no outro vagão de 10 toneladas que estava em repouso. Ora, o conjunto formado pelos dois vagões terá 25 toneladas de massa. Essas 25 toneladas de massa não poderão se deslocar com a mesma velocidade de apenas 15 toneladas. Então, para calcular isso, existe uma equação que relaciona massa e velocidade. É a quantidade de movimento. E lembrando a você que nós temos quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. É isso aqui, ó. Essa colisão ela é chamada de inelástica. Por quê? Porque os corpos ficam unidos após a batida. Então, Q final igual a Q inicial. Quantidade de movimento final, M1 mais M2, 15 mais 10, vezes a velocidade final, igual a M1V1, a massa do primeiro vagão, vezes a velocidade dele, 15 vezes 10. Então nós temos, olha aí, 25 igual, vezes velocidade final igual a 150 e a velocidade final igual a 6 metros por segundo. Então lembre-se, ó, quantidade de movimento do conjunto, massa somada vezes a velocidade final, igual a M1V1, massa do primeiro vagão vezes a velocidade dele. Número 4. Seja um choque perfeitamente elástico de dois corpos A e B. A velocidade de cada corpo está indicada na própria figura e suas massas são MA igual a 2 kg e MB igual a 10 kg. Determine as velocidades de A e B após o choque. Esses dois corpos estão se deslocando em sentidos contrários, eles vão colidir e depois eles podem inverter a velocidade. Ou seja, eles podem mudar o sentido de deslocamento. Muito comum isso aqui em mesa de sinuca. Você dá uma tacada, uma bola, bate na outra e elas voltam, né? Elas espalham, elas se deslocam e por aí vai. Imagina só, adotando o eixo como positivo para a direita, nós vamos equacionar a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. Para isso, tem que tomar cuidado com a orientação da trajetória. Para a quantidade de movimento, é importante levar em conta o sinal da velocidade, tanto da velocidade inicial quanto da velocidade final. Aqui eu estou supondo que esses objetos vão bater e cada um voltar. Olha só, bateu, voltou, tá? Então o A vai se deslocar depois da batida para a esquerda e o B vai se deslocar depois da batida para a direita, depois da colisão, né? Então o eixo adotado horizontal para a esquerda, para a direita, desculpe, e toda velocidade que tiver para a direita terá sinal positivo. Só para lembrar, a conservação da quantidade de movimento, né? A equação aqui de Q igual a mv, de quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade, equação geral da quantidade de movimento, e vou adotar agora em casos particulares para cada um dos corpos, levando em conta o sinal da velocidade. Então olha aqui, nesse conjunto de A e B, MAVA mais MBVB inicial será igual a MAVA mais MBVB final, ok? Então vamos lá, ó. Final, MA vezes VA. Eu estou supondo que o A vai se deslocar para a esquerda após a colisão. Bateu e voltou. Igual bola de sinuca, bola de ping-pong, coisa desse tipo, tá? Então será massa de A, que é 2, vezes a velocidade de A com sinal negativo. Por quê? Porque eu adotei como positivo tudo que se deslocar para a direita.
Como A está andando para a esquerda, a velocidade dele vai entrar com sinal negativo na equação da quantidade de movimento. Mais 10, que é mb, vezes vb. Vb entra positivo porque ele está, por suposição minha, se deslocando a favor do sentido positivo da trajetória. E antes da colisão, ó, quantidade de movimento inicial, 2 vezes 6, 6 é positivo, né, a favor da trajetória, mais 10 vezes menos 1, ok? Então, ó, MA, VA, mais MB, VB inicial, MA, VA, mais MB, VB final. E o resto é análise de sinais, tá? Então, resolvendo isso, temos menos 2VA mais 10VB igual a 2. Simplificando tudo por 2 e colocando numa ordem que seja confortável para continuar a solução do exercício, eu tenho 5VB menos VA igual a 1. Presta atenção, é uma equação com duas incógnitas. Não dá para resolver a partir daí só com ela. Eu vou ter que procurar uma outra equação para poder resolver um sistema de equações. E a outra equação, quem vai me dar é exatamente a definição do coeficiente de restituição, que eu fiz no exercício número 1, 5 letras para a gente treinar esse coeficiente. Por quê? Observem bem, olha, essa é uma colisão perfeitamente elástica, ou um choque perfeitamente elástico. O coeficiente de restituição vale 1 nesses casos. Isso indica que não há perda de energia cinética. Energia cinética antes da batida é igual a energia cinética depois da batida. Então, para esse choque perfeitamente elástico, nós temos o coeficiente de restituição igual a 1 e ele é dado pelo módulo da velocidade relativa de afastamento dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Eu não sei qual é o valor de VA nem qual é o valor de VB, mas eu sei que a velocidade relativa entre A e B é VA mais VB, ou VB mais VA, porque eles se afastam simultaneamente um do outro com uma velocidade que é a soma em módulo das duas. Beleza? Então VB mais VA dividido por 7. Que 7 é esse? A velocidade relativa de aproximação antes da colisão, que era 6 mais 1, 7. Lembre-se, a ideia de velocidade relativa é uma ideia muito relacionada à distância, tá? Então, inicialmente, esses dois móveis aqui se aproximavam uma distância de 7 metros em 1 segundo. Bom, depois da colisão, eles vão se afastar uma distância de VA mais VB metros por segundo. Resolvendo isso, eu tenho VB mais VA igual a 7. Bom, de novo, é uma equação que tem duas incógnitas. Ela sozinha não tem solução para mim. Mas, olha que interessante, ela forma um sistema com a primeira equação. Então, eu tenho 5VB menos VA igual a 1, VB mais VA igual a 7, equação 1, equação 2. Eu poderia usar qualquer sistema de solução de qualquer coisa para resolver um sistema de duas equações, tá? Eu somaria membro a membro, né, cada um dos fatores aqui e acharia VA igual a 5,67 e VB igual a 1,33 metros por segundo, nos sentidos indicados na figura. Esse é um exercício clássico de física, tá, pessoal? Gostaria que vocês estudassem ele com atenção e sempre que tiver uma colisão elástica e que não sejam dados VA e VB, ou seja, as velocidades finais não foram dadas, você resolve usando assim. Calcula a quantidade de movimento, inicial ou final, equaciona. Depois calcula o coeficiente de restituição, equaciona e resolve o exercício. Número 5. Um projétil de massa 20 gramas é atirado horizontalmente com velocidade V0 contra um pêndulo vertical cuja massa pendular é emisão igual a 2 kg e de fácil penetração. Isso aqui é um experimento de balística, tá? Comum para as pessoas que estudam aí essa parte dos projéteis. O projétil aloja-se no pêndulo e devido ao choque o conjunto sobe até a altura H 20 centímetros. Adote G igual a 10 e determine a velocidade inicial do projétil. Olha, temos aqui várias unidades para converter, né? 20 gramas, 20 centímetros, vamos colocar tudo no SI. Olha só, 20 gramas dividido por 1000, 0,02 kg. Massa maiúscula, emisão, 2 kg já está ok.
H igual a 20 centímetros, 0,2 metros, dividido por 100, e G, a gravidade, não tem que converter nada. Repare bem, antes da colisão você tem o tiro, o projétil, e o bloco. Logo antes da colisão, a situação é essa. Nós temos um conjunto de dois corpos, apenas um deles tem velocidade. Então, na equação da quantidade de movimento, só a nossa bala, só o projétil que vai entrar como velocidade antes da colisão. Após a colisão, que é uma colisão inelástica, o conjunto de bala mais projétil passa a ter uma velocidade. E é isso aqui que resolve o problema. Olha, eu quero calcular V0, mas eu tenho como calcular V, que é a velocidade do conjunto logo após a colisão. Dá para calcular isso. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Mas de maneira geral, quando você tem colisões, isso aqui é um exemplo clássico de colisão, quantidade de movimento final é igual a quantidade de movimento inicial. Final é aqui, ó, após o impacto. Então é mzão mais mzinho vezes v, a velocidade com que o conjunto se desloca, igual a m vezes v0. Por que m vezes v0? Porque antes da colisão, só uma parte do sistema possuía velocidade. Essa parte é o projétil. Então, substituindo os valores já convertidos, você tem 2 mais 0,02v igual a 0,02 v0. v0 é a velocidade do projétil, tá? Eu estou usando v e v0 só para diferenciar a velocidade do projétil da velocidade do conjunto. Você pode colocar v e v', o que você quiser. Então, em resumo, a velocidade do projétil, que é v0, é igual a 101 vezes v, que é a velocidade do bloco. Ou seja, a velocidade que o projétil chegou até o bloco é 101 vezes maior do que a velocidade com que esse conjunto se desloca inicialmente para a direita. De novo, essa é uma equação com duas incógnitas. Aqui eu tenho duas velocidades desconhecidas. Tenho v0, que é a velocidade do projétil, e tenho v, que é a velocidade do conjunto. Não dá para resolver só com ela. Eu vou ter que pensar numa outra. Como o exercício falou em altura, olha o que eu vou lembrar. Existe uma forma de energia relacionada com a altura. Chama energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela é a conversão da energia cinética desse bloco em energia potencial gravitacional. Ou seja, esta velocidade aqui do bloco faz com que ele suba até uma certa altura, semelhante àquela ideia que a gente estudou no primeiro ano, que é jogar um objeto para o alto. Ele sai da minha mão com a energia cinética, que é aos poucos convertida em energia potencial gravitacional. Então eu tenho isso aqui, ó, conservação da energia mecânica, tomando como referência, olha só, o nível, né, onde a bala penetra no bloco. Geralmente esses tamanhos aqui são desprezíveis, a espessura, a bala, etc. Esse bloco vai subir um tanto, esse tanto é uma altura h. E a energia mecânica final nesse deslocamento será igual à energia mecânica inicial. Então eu tenho uma conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional. Ou seja, lá no alto, a energia mecânica é somente potencial gravitacional. E aqui embaixo, no início, a energia mecânica é somente energia cinética. Equacionando isso, eu tenho mzão mais mzinho vezes GH, mgh, né? Energia potencial gravitacional, igual a mzão mais mzinho vezes v ao quadrado sobre 2. Corta, corta e acho a raiz quadrada de 2gh. É a fórmula da velocidade, né? Que você já usou aí em lançamento vertical para cima, raiz quadrada de 2gh. Bom, resolvendo isso, eu acho raiz quadrada de 4 e acho a velocidade igual a 2 metros por segundo. O que significa isso? Significa que logo após a bala penetrar no bloco, o conjunto bala-bloco se desloca com velocidade de 2 metros por segundo. Equação 2. Voltando na equação 1, que diz que a velocidade da bala é 101 vezes a velocidade do conjunto, eu tenho 101 vezes 2, esse 2 eu acabei de calcular, né? E acho a velocidade da bala igual a 202
metros por segundo. Totalmente coerente com o que você espera de balística, né? De um impacto de um projétil de grande velocidade, 202 metros por segundo, e um bloco pesado, de 2 kg, vai se deslocar depois com uma pequena velocidade de 2 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.